paz seja contigo, meu bem. Como que você está hoje? Tá feliz? Tá triste? Qual o sentimento do seu coração? Nós vamos trabalhar em cima disso, aprendendo da palavra de Deus, tá certo? Então vamos mandar toda a tristeza embora, todo o sentimento ruim, tudo aquilo que não for bom, a gente vai orar nesse momento para pedir para Deus abrir a nossa mente para aprendermos a lição de hoje, tá certo? Vamos fazer uma oração? Se você for menina, pega o seu véu, fecha os olhinhos, tá? Se você for menino, não precisa. Agora a gente vai fechar os olhinhos e vamos orar aqui para o Senhor abençoar a nossa lição. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, nós aqui estamos para aprender mais a palavra do Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor coloque suas mãos santas sobre esse pequenino ou essa pequenina que está assistindo esse vídeo agora. Que esse vídeo possa, Senhor, abrir os corações delas para a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, através da Tua palavra, manifestar a Tua bondade, Senhor, na vida dessas crianças, que elas possam crescer para Te honrar, Senhor. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, eu peço, Senhor, guie-os no caminho eterno, Senhor. Amém. Amém! Vamos lá? O título da nossa lição diz: A Torre de Babel, uma lição acerca da arrogância e ambição. Será que você sabe o que significa arrogância e ambição? Uma palavra meio esquisita, né? Mas eu vou trazer o significado dela para você agora. A arrogância é uma atitude de desprezo em relação aos outros, ou seja, de uma pessoa que se acha melhor do que outra. E ambição, o que significa? Ambição tem a ver com riquezas, tá? E significa forte desejo de poder ou riquezas. Então, se refere a pessoas que querem muito dinheiro, sabe? Que às vezes ficam até assim, sabe, fora da caixa, por querer tanto dinheiro, riquezas, certo? Então vamos estudar hoje sobre o momento em que os homens construíram uma torre por causa que eles queriam muitas riquezas e queriam muito, sabe, ser maiores que os outros. Então, o que aconteceu aí? Qual foi a consequência disso? Será que eles conseguiram o que eles queriam? Ou será que eles desagradaram a Deus e tiveram uma punição? Vamos ver. O verso inicial diz: Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Esse versículo se encontra em Gênesis 11, 4. Olha aí, já dá para ter uma noção de qual era a intenção deles, não é mesmo? O objetivo do estudo diz: Nesta lição, vamos descobrir a origem das várias línguas e culturas presentes no mundo. Além disso, entenderemos como a arrogância, a prepotência e o esquecimento de Deus por parte do homem resultou na divisão de vários povos. A gente sabe que tudo que nós fazemos tem consequências, ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, vamos ver a história desses homens que fizeram aí uma torre bem grande, né? Como se fosse uma cidade assim, alta, sabe? Para chegar até os céus. Será que a gente pode chegar até os céus? Será? Ou será que os céus são os céus do Senhor, como diz nesse versículo aqui embaixo? O que você acha? Vamos descobrir? Vamos lá. Leia comigo, ou pode ler sozinho também, tá bom? Se você não souber ler ainda, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Se você já souber ler, pode ler sozinho e depois ir escutando o vídeo e acompanhando. Combinado? Vamos lá. A arrogância do ser humano não é algo inerente apenas à nossa geração. Ou seja, não é algo de hoje. O ser humano sempre foi arrogante, né? Desde que o pecado surgiu. Muito tempo atrás, o homem já sentiu o desejo de ser Deus e ter poder sobre a terra. No estudo de hoje, vamos aprender que a arrogância e desobediência a Deus têm consequência e que não podemos ser prepotentes e gananciosos.
precisamos compreender a nossa pequenez diante do Senhor e entender o nosso lugar na terra como servos do Altíssimo. Você sabia que o nosso mais alto momento, a nossa maior vitória é ser servo de Deus? Eu sei que talvez você entendeu que ser servo é ruim, mas ser servo de Deus é a nossa maior vitória. Nosso maior privilégio, poder servir a um Deus tão grande, que só pela misericórdia tem nos sustentado, porque se Ele quisesse fazer assim, a gente sumia. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos sustenta aqui. Então, olha a diferença de servir a Deus e não servir a Deus. Aqueles que servem a Deus são olhados, são vistos pelos olhos do Senhor e ajudados. E o Senhor está conosco em todo momento da nossa vida, a partir do momento que nós viramos servos dele. Mas aqueles que não estão com o Senhor, estão por si só, estão sozinhos. Então, o nosso maior privilégio como ser humano é servir ao Senhor. Não tem nada de ruim em ser servo, pelo contrário, é uma honra muito grande. Continuando, diz, em Gênesis 11, do versículo 4 ao 9, conhecemos a história da Torre de Babel, protagonizada pelos descendentes de Noé. Naquele tempo, todos falavam uma só língua. Você sabe o que é isso? Sabe, a gente está falando aqui, se entendendo? A gente fala que língua? O português, não é? Naquela época, só tinha uma língua em todo o mundo. Então, não tinha inglês, português, espanhol, enfim. Sabe as línguas que a gente estuda na escola? Ainda não tinha. Tinha só uma língua que todo mundo falava. Foi nesse momento da história que as línguas foram surgindo, várias e várias. E depois, ao decorrer do tempo, outras e outras, porque a história da humanidade é longa, não é mesmo? Então, diferente de hoje, né? Naquela época só tinha uma língua. Hoje em dia a gente tem inglês, espanhol, alemão. O povo habitava em uma região chamada Siná e juntos edificaram uma cidade. Essa cidade se chamava Babel. Consequentemente, tornaram essa cidade grande e evoluída. Entretanto, esqueceram que a sabedoria do homem é dada por Deus. Então, o homem pode ter todo o conhecimento, pode saber matemática, ciências. Que matéria mais que a gente tem na escola? Geografia, história. Pode saber todas as matérias do mundo, mas a sabedoria vem onde? Do alto, vem de Deus. Então, esse povo não se preocupou em conhecer a palavra de Deus, estava preocupado em quê? Em ser grande, né? Em construir cidade, em chegar lá no céu, enfim, estava preocupado com coisas que a gente não precisa se preocupar, porque nós temos um Pai, não é mesmo? E o que aconteceu? Lá na cidade, eles decidiram levantar uma torre que tinha o objetivo de alcançar o céu. Será que dá para alcançar o céu? O que eles queriam com isso? Serem vistos e notados por toda a terra. Deus, ao observar as atitudes dos homens, constatou que se não tomasse uma atitude, não haveria limites para a prepotência dos homens de Siná. Ou seja, se eles conseguissem fazer aquilo, eles iam fazer coisas ainda piores, não é mesmo? Então Deus falou, olha, eu preciso intervir, preciso colocar minha mão aqui para impedir que eles façam coisas ainda piores. O Senhor sabia que depois de tentar chegar ao céu, o homem faria coisas diversas, na tentativa de criar coisas que somente Deus poderia fazer. Ele decidiu então fazer o quê? Confundir as línguas. E a partir daí, a comunicação entre os construtores da torre ficou impossível. Pense aí, imagine só, eu vou pedir aqui um tijolo. Ei, me dá aí um tijolo. E a pessoa vai me dar uma pá. Eu falo, não, é um tijolo. E a pessoa vai me dar uma madeira. Tá vendo? Foi confundido de forma que eles não conseguiam mais se entender. E todo mundo ficou, oxi, o que tá acontecendo aqui? Sabe? Deve ter sido um momento muito esquisito, né? Mas foi exatamente assim que Deus quis que fosse, né? Exatamente para que a maldade do homem fosse limitada naquele momento e eles não conseguissem o que tentaram fazer.
Imagina-se que foram formados pequenos grupos de pessoas que falavam línguas parecidas ou iguais, e cada uma ia se espalhando sobre a Terra, formando assim diversos idiomas e culturas. Ou seja, formaram-se vários povos diferentes, né? Aqueles que falavam a mesma língua ficavam em um lugar e outros, enfim. Isso aí a gente não tem muitos detalhes sobre, mas imaginamos que tenha sido assim. A cidade de Babel, que fica na região de Siná, deixou de ser edificada, ou seja, acabou aquela cidade. E ali aconteceu o episódio da confusão das línguas, que nós acabamos de comentar, certo? E ao longo dos anos foram surgindo outros idiomas e outros, né? Alguns idiomas geraram outros, alguns outros idiomas nem existem mais, enfim. Essa é a história de como surgiram as línguas. Agora você sabe como contar quando alguém perguntar: como será que surgiu o inglês, o português? Você fala: olha, as línguas existiram há muito tempo atrás, numa historinha que tem por título A Torre de Babel e está na Bíblia, certo? E essas línguas que a gente tem hoje são atuais, mas as outras mais antigas vieram lá exatamente nesse momento. E a partir daquelas surgiram essas e enfim. Você tem história para contar, hein? Agora, na escola, para os amigos. Que tal fazer esse momento especial? Contar para o seu coleguinha como que surgiram as línguas. Eu aposto que ele vai gostar. Agora nós temos alguns aprendizados dessa lição. O primeiro é: a história de Babel nos lembra que a ambição e o desejo de fazer ou ter o impossível pode nos levar ao fracasso. Ou seja, cuidado com o que você deseja, certo? Número 2. Nos lembra que devemos respeitar a autoridade e liderança de Deus e a humana. Ou seja, devemos respeitar a ordem que Deus nos deu, certo? Se nós temos um pai, uma mãe, vamos respeitar eles. Se nós temos um professor, professora, tia da escola, não é? Se nós temos um prefeito, enfim, alguém que está ali na frente, a gente também tem que respeitar, não é mesmo? Respeitar a todos, tá? Mas ter essa noção de que algumas pessoas têm autoridades maiores e a gente precisa respeitá-las ainda mais. Número 3, devemos dar importância à boa comunicação, ou seja, falar direitinho, não é? Falar para ser entendido. Se uma pessoa não entendeu o que eu quis dizer, eu tenho que tentar repetir de novo de uma forma que ela entenda, tá bom? Isso vai ajudar a gente a ter melhor convivência com as pessoas, certo? Agora vamos para a 4, que diz: também devemos ser humildes e respeitar os limites presentes em nossa vida. Não querer ter mais do que Deus nos permitiu ter. Agora vamos para o nosso questionário. Pergunta de número 1 diz: por que o povo de Babel queria construir uma torre tão alta? Eles queriam chegar aonde? Reflete aí e escreve a respostinha bem bonitinha, tá bom? Pergunta de número 2 diz: eles conseguiram construir? E se conseguiram ou se não conseguiram? Por quê? Como que foi isso? Pergunta de número 3: quais foram as consequências dessa situação? Foram boas, foram ruins? O que gerou a partir da Torre de Babel? O que aconteceu? Pergunta de número 4 diz: o que você aprendeu com a história da Torre de Babel? Essa é bem pessoal, tá bom? Quero que você diga se você aprendeu sobre arrogância, sobre ambição. O que você aprendeu? E a pergunta de número 5, na verdade, é uma atividade bem divertida que pede para você pintar a Torre de Babel e ajudar os trabalhadores a chegarem até ela, tá bom? Bem facinho, bem legal e bem divertido. Você vai arrasar nessa atividade, eu tenho certeza. E é isso, nossa lição acabou. Eu espero que tudo que a gente aprendeu fique guardado no seu coração. Leia, medite, tente lembrar dos ensinamentos para que o Senhor possa morar no seu coração todos os dias da sua vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo, nós encerramos essa lição e até mais. Paz seja contigo.